Pai do Senhor, amados irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus pela vida e respiração de graça. Eu que vos falo, Zenzo de Oliveira, meu nome. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, pela vida dos meus amigos, sentado no monte, Paulo Hernani, Pastor Adérito, Wilson Caiado, evangelista Álvaro, Carlos Mourão e todos os outros presentes. Amém. Hoje trago uma palavra que está no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Não vou ler todo ele para não ser muito longânimo, né? Mas vai ser uma palavra muito breve e muito rápida. Que trago o tema: ninguém apaga o que Deus escreveu na tua vida. Está no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler apenas versículo 5. Mas se puderes ler você, pode ler do versículo 1 até 6. Mas nós vamos ler simplesmente o 5 para sermos breves. Diz assim a palavra do Senhor: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreceu ainda mais. Amém. Esse livro conta uma história de José. José, que é um dos filhos de Jacó, tinha outros irmãos, né? Em função do livro que nós já lemos, já conseguimos entender que ele era invejado em relação aos outros irmãos, porque José tinha alguma coisa especial. A Bíblia fala que José é o tal sonhador, conforme nós chamamos, porque ele recebia sempre algumas revelações. Quero eu te contar uma coisa, que quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse propósito vai se cumprir. Ainda que as pessoas se levantam, mas esse propósito vai se cumprir. Do mesmo modo que aconteceu com José, a Bíblia fala que José, os seus irmãos lhe invejavam bastante, mas como Deus tinha propósito na vida de José, Deus tinha propósito na vida daquele rapaz, então alguma coisa que aconteceria, ainda assim Deus tinha que fazer com que o seu propósito se cumpra, porque a própria Bíblia nos mostra que Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Quando eu falo ninguém tira o que Deus escreveu de você, todo aquele que tem um chamado, todo aquele que tem um propósito, ainda que lhe mexerem, nada vai acontecer conforme o seu inimigo quer, mas as coisas vão sempre acontecer conforme Deus escreveu. Ninguém consegue apagar o chamado que está na tua vida, porque às vezes nós lutamos muito por causa de cargo, às vezes nós lutamos muito por causa de posição, às vezes nós lutamos muito por causa de várias situações dentro da igreja, só que esquecemos de um pormenor muito importante, é que o chamado não está no local, o chamado não está na igreja, o chamado não está no cargo, o chamado está na vida da pessoa. Conseguimos ver que José, mesmo ser invejado pelos seus irmãos, foi vendido, mas não venderam seu chamado, venderam José. Não apagou o propósito de Deus na vida de José. Só que em algumas vezes, sempre que o inimigo tentar fazer alguma coisa para a tua vida, em vez de ele te apagar, em vez de ele te enterrar, em vez de ele te vender, ele vai projetar o teu lugar, vai projetar o propósito conforme Deus preparou para a tua vida. Por isso é que eu quero dizer para ti que ainda que me tirarem, ou ainda que te tirarem o título, ainda que te tirarem a igreja, ainda que te tirarem a posição, ainda que te tirarem o cargo, te tirarem diploma, ainda que te tirarem do teu emprego, o chamado vai permanecer na tua vida. Ainda que te apagarem, o chamado vai permanecer na tua vida, porque ninguém consegue apagar aquilo que Deus escreveu. Podem te tirar dali onde você está, te colocar em um lugar. O grande problema é que as pessoas se esquecem que o chamado não está no lugar, mas o chamado está na pessoa. Por isso é que vamos ver que José vai ser vendido, mas em cada lugar aonde José ia, o sucesso ia com José. Por quê? Porque José levava o sucesso na vida dele. Conseguimos ver também que quando Abraão e seu primo Ló, ou o seu sobrinho Ló, se separaram, Abraão disse a Ló: Ló, aonde você escolher, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. É que Abraão sabia que o problema não estava no lugar, não estava nem na direita nem na esquerda. O problema estava na pessoa. Porque se eu for para a direita, o importante é que eu vou com Deus para a direita.
Se eu vou para a esquerda, o importante é eu vou com Deus para a esquerda. As pessoas estão a olhar o lugar, as pessoas estão a olhar aonde tem mais comida, aonde tem mais sucesso, aonde tem mais pessoa, aonde tem mais crente, mas o grande problema está no sucesso. O sucesso está na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero eu dizer que não se aflige, independentemente de qualquer situação que você vai passar, independentemente de qualquer problema que você vai passar. A Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor. Então, quando mais situações tiver, não se aflige, olha simplesmente para o alto, de onde vem o nosso socorro. E eu tenho plena certeza que Deus continuará te sustentando, Deus continuará preparando o teu lugar, porque Deus vai fazer coisas acontecer de propósito na tua vida, para que o seu propósito se cumpra. Por isso é que você vai ver que em algumas vezes você vai ter situações complicadas, mas lembra-se que grandes situações às vezes vão acontecer na tua vida. É preparação para que quando outras situações apareçam, você consegue passar, você consegue vencer de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Deus é conosco em toda a nossa vida. Por isso é que a Bíblia vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus é conosco na nossa vida, ninguém consegue nos parar. Quando Deus é conosco na nossa vida, ninguém consegue nos impedir, porque o propósito de Deus está em nossas vidas. O que Deus já escreveu, já está escrito. Nós só vamos cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só devemos sustentar com oração, sustentar com meditação, sustentar tudo isso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu falo para cada um de nós, o que Deus escreveu para nossas vidas, ninguém pode apagar. Jamais. Existem pessoas que têm posição, existem pessoas que têm título, existem pessoas que têm cargo, mas não têm chamado. Existem pessoas que têm ministérios grandes, mas não têm chamado. Existem pessoas dentro da igreja, são consagrados, são ministros, são pastores, mas não têm chamado. Muitos deles têm tudo isso, mas por causa das influências. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos ser pessoas que têm posição, pessoas que têm cargo e pessoas sem chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deixar com que seja Deus nas nossas vidas a delinear a nossa caminhada. Por isso é que eu digo hoje, nessa manhã, aquele que tem chamado, ninguém consegue lhe parar. E o que Deus escreveu nas nossas vidas, ninguém consegue apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem que eu trago para todos nós hoje. Lembra-se que o que Deus escreveu para ti, o que Deus escreveu para mim, ninguém pode apagar nas nossas vidas. Amém? Esta é a nossa mensagem do Café da Manhã.